Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho com muita alegria finalmente comentar a respeito do livro das semelhanças da Ana Martins Marques. Este é o segundo livro que nós lemos juntos dentro do projeto Poesia Agora. Se você não sabe em que consiste esse projeto Poesia Agora, eu vou deixar todas as referências aqui embaixo, ao vídeo de apresentação, ao nosso cronograma de leituras, aos próximos vídeos e ao vídeo que já foi produzido para a primeira leitura. A leitura que fizemos de Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano, também um livro integrante da coleção de poesia brasileira contemporânea da Companhia das Letras. Na descrição do vídeo você também encontra o link para a Amazon para encontrar esse livro. Comprando qualquer produto através desse link você apoia o canal. E para apoiar o canal e o projeto, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Lendo o livro das semelhanças da mineira Ana Martins Marques, cuja foto vocês podem ver aqui na orelha, a gente percebe que a Ana Martins é uma poeta das coisas e do amor. Ana Martins Marques não é uma poeta da denúncia, da solidão, da tristeza, do desalento, da opressão, ou mesmo da euforia, da alegria extrema, do extraordinário ou do luto. Ela é uma poeta voltada para as coisas e entre as coisas para esse sentimento mais abstrato que é o amor. O amor concreto por uma pessoa, um amor que não é idealizado e que não tem uma pessoa como um objeto. Não, é o amor por alguém, é o amor por um outro amante. E é como se esse eu lírico, que nos diz tudo o que diz, aprendesse com as coisas sobre o amor. É um eu lírico que encontra nessa contemplação das coisas, nesse estado de tranquilidade que é preciso para que você observe as coisas e enxergue nelas o insuspeitado, o nunca visto, uma forma de abrir o espaço para a tranquilidade que também é necessária para que o amor por uma outra pessoa surja. E é como se nessa passagem das coisas para o amor por uma outra pessoa houvesse uma continuidade de raciocínio e a percepção de que entre as coisas e as pessoas amadas há uma imantação mútua. A pessoa amada imanta os objetos que estão em volta e os objetos que estão em volta ajudam a configurar e a imantar a pessoa amada por si só. É como se a vida assim vivida, desviando a atenção dos objetos para o objeto do amor, que é uma pessoa, não precisasse de muito mais. Sendo uma mineira e entre os mineiros, esses lugares comuns sempre se fazem presentes, é como se o eu lírico que a Ana Martins Marques engendra desconfiasse do amor arrebatado e do que é extraordinário. É um amor que aprende muito mais olhando para baixo, para as coisas, do que olhando para cima, para as nuvens. Talvez porque as coisas que estão embaixo se encaixem entre si e se ordenem e cheguem a um bom termo dentro da função que elas propõem desempenhar. Eu posso que quando você olha para cima, você vê as nuvens e as nuvens se desfazem, elas são evanescentes, elas não se encaixam perfeitamente. Essas nuvens parecem dizer muito menos respeito ao humano e à experiência do amor humano do que as coisas mais pedestres. Isso se reflete na linguagem. A linguagem que a Ana Martins Marques emprega é justamente essa linguagem povoada por coisas e uma linguagem que se vale dessas coisas para pensar o amor e se vale, portanto, muito menos de conceitos abstratos ou de figuras evanescentes, como, por exemplo, as nuvens, os sonhos, as águas, a natureza pensada de uma forma um pouco mais grandiosa, os pássaros no céu, algo desse tipo.
É uma poesia do cotidiano que encontra o amor e aposta no amor através do que está em volta, acessível à mão. Justamente porque se fala de tantas coisas no livro, o livro começa falando sobre o próprio objeto livro, trazendo ideias inusitadas para que se escreva um livro de poemas. Na página 9, em Ideias para um Livro, a gente tem uma série de 6 ideias inusitadas para a escrita de um livro de poemas. Sendo que a sexta ideia, e talvez a mais inusitada, seja simplesmente este livro de poemas. Tão inusitado que sequer se possibilita maiores descrições do que ele seja. Feito isso, a poeta abre uma seção inaugural dentro do livro que se chama Livro, em que ela vai se valer dos elementos que compõem o livro físico para falar sobre a vida e extrair poesia dessa mesma vida. E a introdução já é uma introdução que remete ao objeto que a gente está manipulando e que remete a essa passagem que a gente faz de um plano a outro quando adentra numa história. No poema Capa, a gente tem assim dito: um biombo entre o mundo e o livro. Aqui a gente faz a passagem do mundo em que habitamos para o livro, para o universo lírico que a Ana Martins Marques tem a nos propor. E com isso ela vai fazer poesia do nome do autor, ela vai fazer poesia do título, comparando o título ao lustre de um teatro. E essa é uma imagem muito interessante. Na página 15 lemos: suspenso sobre o livro como um lustre num teatro. O que é um título para um livro? Qual a relação de significado e determinação sobre a história que um título desempenha? No teatro, nós temos várias instâncias de iluminação. O lustre é uma delas. De fato, o lustre serve para iluminar no teatro. Ele cumpre uma função. Entretanto, ele não é a iluminação que vai fazer necessariamente sentido para a história, mas ela é uma condição de possibilidade para que o teatro como um todo funcione, para que a plateia possa se acomodar nas cadeiras e assistir ao espetáculo. Então é como se o título fosse essa instância de iluminação, que serve a um propósito, que é uma condição de possibilidade para que a história contida no livro se desenvolva. Entretanto, ele não é a luz que vai de fato iluminar a história e que vai acompanhar os personagens conforme o foco seja dado a um ou a outro. É uma relação ambígua de função e função que é frustrada e desempenhada por uma outra instância. Na página 17, a gente tem o poema que a Ana Martins Marques faz sobre a epígrafe. A epígrafe que meio que dá o tom do que um livro trará através das palavras de um escritor ou escritora admirados. Aqui a gente tem uma mistura de encantamento com o pé no chão, desse lirismo com as coisas palpáveis sobre as quais a Ana Martins Marques tanto fala. Otávio Paz escreveu: a palavra pão, tocada pela palavra dia, torna-se efetivamente um astro, e o sol, por sua vez, torna-se alimento luminoso. Paul de Man escreveu: ninguém em seu perfeito juízo ficará à espera de que as uvas em sua videira amadureçam sob a luminosidade da palavra dia. No poema da página 19, intitulado Segundo Poema, e que inclusive é dedicado a Paulo Henriques Brito, poeta que nós leremos no próximo mês, a gente pode perceber um movimento zigue-zagueante, principalmente no segundo parágrafo, em que o prender a atenção do leitor é comparado à isca e ao anzol. Percebam, a partir do primeiro até chegar ao segundo parágrafo. Agora, supostamente, é mais fácil. O pior já passou. Já começamos, basta manter a máquina girando, pregar os olhos do leitor na página, como botões numa camisa ou um peixe preso ao anzol.
arrastando consigo a embarcação que é este livro, torcendo para que ele não o deixe. Primeiro, a página ela é a isca que o leitor morde e é arrastado por ela. Mas depois é o próprio leitor que arrasta a página e arrasta o livro. É como se ele fizesse um zigue-zague para que essa máquina livro se movimentasse. Na página 20, a gente tem um poema que já é um poema mais explicitamente de amor, mas em que há uma acumulação de instantes vividos nesse amor dentro de um mesmo poema. E eles formam esse amálgama que é quase um objeto e que no final é comparado a um acidente. O poema da página 23, Papel de Seda, é um exemplo perfeito de como a Ana Martins Marques consegue extrair não só o amor no sentido mais lírico das coisas, mas até mesmo o erotismo de uma coisa a princípio tão insuspeitada como erótica, que é o papel de seda dentro de um livro que divide imagens e textos. Ainda dentro desta seção livro, na página 28, em Poemas Reunidos, a gente tem aquilo que é um misto de culminação e declínio. Vocês sabem que a Lua, quando ela atinge o seu ápice, quando ela se torna a Lua cheia, instantaneamente ela começa a declinar e a tornar-se uma Lua minguante. Aqui nos Poemas Reunidos, a Ana Martins Marques consegue captar esse momento em que os poemas formam essa reunião, essa culminação, chegam ao público como quem se congrega numa festa. Entretanto, é como também estar num quarto de hotel às 6 da tarde, enquanto sem alegria apagam-se as flores do papel de parede. É também esse outro momento, esse momento sucessivo do depois da festa, em que os convidados que vêm de fora vão para o hotel, já vivem a ressaca da festa e o término daquele momento de culminância. Então, atentar aqui nesse poema para o misto de culminância e declínio. Na página 30, já encerrando essa seção livro, a gente tem um poema que eu acho que é fundamental para compreender vários outros poemas que vão aparecer em outras sessões e que traz uma ideia que permeia o livro todo. A gente tem o índice remissivo, em que a Ana Martins Marques concretamente elenca várias palavras que estão presentes dentro dos poemas que serão apresentados adiante ou que vieram antes, e vai mostrar as páginas em que elas podem ser encontradas. Entretanto, no final, ela conclui assim: e todas as pequenas coisas entre as palavras que não se encontram nos índices. O índice remissivo é o destaque de nomes e termos importantes para uma determinada história, para um texto que se propõe a explicar alguma coisa. Mas a verdade é que ele não se confunde com o texto. Esse ponto culminante, esse ponto destacado, não é o texto todo. Entre uma palavra destacada e outra, existem outras que preenchem o espaço. E a importância não só está no destaque, como também está nesse preenchimento. Essa ideia do que é destacado e recortado e do que preenche e é ignorado vai aparecer em outros poemas que eu vou pontuar para vocês. Ainda antes de acabar a sessão e a gente chegar a um poema espelho de capa, que é contracapa, existe esse poema Colofão. Colofão é essa parte aqui do livro em que a gente tem os dados gráficos, em que se diz entre parênteses: como parece diferente, leitor, este livro agora que já não estás. Porque o colofão representa justamente este lugar pelo qual se passa, mas sem se prestar atenção. Em que se passa, mas já se está ausente. Houve um tempo em que se usava nos livros papel de seda para separar as palavras e as imagens. Receavam talvez que as palavras pudessem ser tomadas pelos desenhos, que eram. Receavam talvez que os desenhos pudessem ser entendidos como as palavras, que eram.
Receavam uma comunhão universal dos traços, receavam que as palavras e as imagens não fossem vistas como rivais, que são, mas como iguais, que são. Receavam o atrito entre texto e ilustração. Receavam que lêssemos tudo, os sulcos no papel e as pregas das saias das mocinhas retratadas, as linhas da paisagem e o contorno das casas. Eu receava rasgar o papel de seda erótico como roupa íntima. A próxima sessão do livro, intitulada Cartografias, ainda vai lidar muito com essa ideia de pensar o mundo a partir de objetos. No caso, essa representação do mundo real, que é o mapa. Aqui, para Ana Martins Marques, o mapa é como se fosse um espaço de projeção de desejos e planos. Um lugar mágico que desperta a imaginação e permite o rompimento das leis do espaço, das leis físicas do espaço. E justamente porque a gente tem aqui o contraste entre a representação e o representado, entre o mundo e o mapa, entre as possibilidades que o mundo representado encerra e as possibilidades que o mapa representação, por sua vez, encerra a seu modo próprio, a gente é levado a pensar em outras formas de representação que não a do mundo e do mapa. E o quanto, às vezes, é possível intervir em uma, intervindo na outra. Uma se torna instrumento de manipulação da outra, um atalho para se lidar sem se lidar diretamente com. Viajo olhando pela janela do ônibus, em busca das linhas vermelhas das fronteiras ou dos nomes luminosos das cidades pairando sobre elas como nos mapas. Neles não ventava nem chovia e nunca era noite. E eu passava horas estudando todos os caminhos que me levariam até você. Mas nos mapas eu nunca te encontrava. Chego em 2 ou 3 horas, o coração no peito como um pão ainda quente na mochila. Talvez você me espere na rodoviária, talvez eu te veja ainda antes de descer do ônibus. Assim que descer, vou entregar nas suas mãos, emboladas num novelo, as linhas desfeitas das fronteiras e como as contas luminosas de um colar, cada um dos nomes das cidades. Na sequência, a gente continua lidando com palavras e coisas, palavras que também são coisas, em visitas ao lugar comum. Aqui, a Ana Martins Marques vai fazer uma série de estrofes, pegando ditos populares, que são figurações, que são imagens verbais, que partem de realidades físicas, e ela vai desnaturar essa figuração, levar essa figuração para uma literalidade e, a partir dessa literalidade, pensar nessas coisas concretamente. Ou seja, mais uma vez a gente tem esse lugar de destaque das coisas, desta vez extraídas da figuração, de um nível abstrato no qual elas haviam ingressado. Para mim se destacam esses versos: quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhes o corte, o brilho cego. E no final, uma outra forma de quebra: quebrar promessas e, ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Uma outra estrofe que me é muito cara nesse poema: perder a cabeça e então buscá-la nos últimos lugares onde esteve, dentro da touca de banho, sobre o travesseiro, entre os joelhos, entre as mãos, na casa demolida da infância, sobre suas coxas mornas ainda. Mais uma vez, o erotismo que se insinua nessa observação das coisas mais concretas, mais palpáveis. Nesse exercício que a Ana Martins Marques faz com os lugares comuns, parece haver da parte dela a suspeita de que entre a representação e o representado, entre o figurado e o literal,
existe uma relação em que ambas as esferas saem com um ganho qualitativo, em que a interação entre uma esfera e outra promove uma iluminação recíproca. Aspectos insuspeitados de uma e de outra são vistos por conta dessa interação. De outro modo, eles nunca seriam percebidos. Ao me beijar, esqueceu uma palavra em minha boca. Devo guardá-la embaixo da língua, engoli-la como um comprimido a seco, mordê-la até sentir seu gosto de fruta estrangeira, especiaria, álcool duvidoso, devolvê-la num beijo a ele, a outro. É pequena e dura, mais salgada que doce, e amarga um pouco no fim. A próxima sessão do livro, que é uma sessão que também carrega o título do próprio livro, o livro das semelhanças, é uma sessão em que se continuará falando muito sobre objetos, porém, os objetos aqui já servirão a um propósito mais explícito de se falar sobre o amor, o encontro amoroso, o amante e o erotismo. Tanto é assim que os poemas tendem a ter versos mais longos e a serem um pouco mais discursivos no sentido dessa elaboração. Não são mais aquelas imagens pontuais que eram antes, são versos mais longos, existe uma persuasão intencional aqui, mais explicitada. Aqui no poema 70, a gente vai voltar àquela ideia do índice remissivo, e essa ideia vai se fazer muito presente nessa sessão, porque a gente vai falar do que preenche, do que integra, entretanto não é destacado, do que é necessário para que se chegue a um determinado ponto. Pense em quantos anos foram necessários para chegarmos a este ano, quantas cidades para chegar a esta cidade, e quantas mães todas mortas, até tua mãe. Aqui na página 77 a gente tem uma outra ideia que para mim parece que está permeando este livro, mas eu não sei se isso é uma impressão minha, pelo fato de que eu estou assim, dando meus primeiros passos na psicanálise, acabando de sair de uma aula sobre isso, sobre Freud e Lacan, e, no entanto, eu acho que pode haver sim uma pista do que a Ana Martins Marques está pensando. Na primeira estrofe do poema Amor Não Feito, página 77, ela fala assim: no centro do que me lembro ficou o amor não feito. O que não foi, rói o que foi como a maresia. Isso aqui parece ter muito a ver com a pulsão e com o desejo não satisfeito de que fala a psicanálise, desse desejo sempre insaciável que move o ser humano, do oco do desejo, desse vazio inacessível e sempre desejoso de ser preenchido, de que fala o Lacan. Essa figura do buraco, do insatisfeito que está no cerne, ela vai aparecer aqui em outros poemas e eu convido vocês a prestarem atenção nisso. O poema Minas, para mim, é de uma beleza extrema. Se eu encostasse meu ouvido no seu peito, ouviria o tumulto do mar, o alarido estridente dos banhistas cegos de sol, o baque das ondas quando despencam na praia. Vem, escuta no meu peito o silêncio elementar dos metais. Com isso, ela se coloca mineira, esse eu lírico, e se coloca em contraste com esse ser mais praiano e solar, talvez de um Rio de Janeiro, talvez de uma praia do Nordeste, não sei. Uma outra sequência de poemas que para mim vai ter um não sei quê de psicanalítico, na medida em que fala de um sujeito que não é unificado, mas que é descentrado, que é composto por elementos díspares, que tem em si movimentos que ele não controla, é a sequência inaugurada na página 83 com o poema Centauro, que depois se estende para o poema Sereia e para o poema Ícaro. O poema Ícaro é especialmente potente. Ela diz assim: quando Ícaro caiu no mar, a sereia que primeiro o encontrou amou nele o pássaro. Ele amou nela o peixe. Os restos de suas asas desfeitas foram dar na praia, entre embalagens de plástico,
preservativos, garrafas vazias, latas de cerveja. Ou seja, ela amou nele justamente o que é mais fugaz, o que já naquele momento estava perecendo. E ele amou nela o que não era humano. No entanto, de um modo ou de outro, sobrou nos dois o humano. E o que fazer? Como fazer acontecer o amor entre as partes humanas, se o que mais apraz é o que há de animal em cada um deles e, portanto, evanescente, já desfeito. O poema da página 87, Museu, e o poema da página 89, Coleção, retomam de fato aquela ideia do índice remissivo, das coisas que se destacam, das coisas que preenchem e não se presta atenção nelas. Se houvesse um museu de momentos, um inventário de instantes, um monumento para eventos que nunca aconteceram, se houvesse um arquivo de agoras, um catálogo de acasos, que guardasse, por exemplo, o dia em que te vi atravessar a rua com teu vestido mais veloz, se houvesse um acervo de acidentes, um herbário de esperas, um zoológico de ferozes alegrias, se houvesse um depósito de detalhes, um álbum de fotografias nunca tiradas. E por fim, coleção. Colecionamos objetos, mas não o espaço entre os objetos. Fatos, mas não o tempo entre as fotos. E lembrem-se, lá em índice remissivo, o poema conclui assim: e todas as pequenas coisas entre as palavras que não se encontram nos índices. Elas também não se encontram nas coleções. Elas não se encontram inventariadas num museu. No poema da página 90, que é o poema que dá título ao livro, o livro das semelhanças, ela vai falar muito ostensivamente sobre esse amante e em associação, em comparação com as coisas nas quais ela vem prestando tanta atenção. E aqui é como se houvesse o ápice dessa relação entre coisas e ser amado, um inventário das semelhanças que ajudam a compor o ser amado e nas quais o ser amado imanta um pouco da sua essência. Isso também vai acontecer numa dinâmica semelhante no poema Aparador, da página 99. Por fim, a gente chega aqui já ao finalzinho do livro para um momento que é um pouco mais visceral e que chega a fugir, a escapar um pouco dessa contemplação mais incruenta que vinha sendo estabelecida entre o eu lírico e as coisas. No poema Tenho Quebrado Copos, da página 101, já há uma possibilidade maior de atravessamento dos objetos pelo corpo. Esse corpo que não havia sido um destaque tão grande dentro desse conjunto de poemas. Poemas que são mais sobre as coisas, sobre amor, mas não tanto sobre o corpo em sua fisicalidade. Aqui a gente tem um prenúncio de uma interação maior, de um objeto que corta e atravessa o corpo, que o ameaça. Então, nesse sentido, esse poema já parece ser um passo além e um prenúncio de uma nova ordem de ideias que pode vir depois. Tenho quebrado copos, é o que tenho feito. Raramente me machuco, embora uma vez sim. Uma vez quebrei um copo com as mãos. Era frágil demais, foi o que pensei. Era feito para quebrar-se, foi o que pensei. E não, eu fui feita para quebrar. Em geral, eles apenas se espatifam na pia entre a louça branca e os talheres. Esses não quebram nunca, ou no chão, espalhando-se então com um baque luminoso. Tenho recolhido cacos, tenho observado brevemente seu formato, pensando que acontecer é irreversível, pensando em como é fácil destroçar. Tenho embrulhado os cacos com jornal para que ninguém se machuque, como minha mãe me ensinou, como se fosse mesmo possível evitar os cortes, mas que não seja eu a ferir. Tenho andado a tentar não me ferir e não ferir os outros, enquanto esgoto o estoque de copos, mas não tenho quebrado minhas próprias mãos golpeando os azulejos. Não tenho passado a noite deitada no chão de mármore,
estudando as trocas de calor. Não tenho mastigado o vidro, procurando separar na boca o sabor do sangue e o sabor do sabão. Nem tenho feito uma oração pelo destino variado do que antes era um e por minha força morre múltiplo. Tenho quebrado copos, para isso parece deram-me mãos. Tenho depois encontrado cacos que não recolhi e que identifico por um brilho súbito no chão da cozinha de manhã. Tenho andado com cuidado, com os olhos no chão, à procura de algo que brilhe, e tenho quebrado copos. É o que tenho feito. É isso, pessoal. É tudo isso. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas impressões, que elas tenham ajudado de algum modo vocês a lerem, a refletirem e contemplarem esses poemas tão inventivos e tão potentes da Ana Martins Marques. Se gostaram, deem um like, deixem nos comentários suas impressões, se inscrevam no canal e sigamos juntos nesse projeto Poesia Agora.